Bom dia, meus queridos amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de estar dando bom dia a todos nesse domingo, dia do Senhor, nesse dia tão gostoso, agradável, um dia um pouco mais preguiçoso por causa do tempo nublado, tempo frio, tempo gostoso para a gente ficar até mais tarde na cama, mas é dia do Senhor e nós devemos levantar com disposição a fim de que possamos, em meio à quarentena, ainda estar jejuando, ainda estar orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela situação da quarentena, de forma que Deus possa estar realmente nos livrando dessa peste, dessa praga e abençoando nós em nossas vidas para que o mais breve possível nós possamos estar congregando ali novamente na congregação do Recanto Verde. Eu gostaria de estar deixando com os queridos amados um estudo muito breve e de forma muito sucinta dentro desse vídeo que eu vou fazer nesta manhã sobre o tema, a lição número 2, a espera do poder. Nós vimos na lição da escola dominical há muito tempo, há bastante tempo inclusive, sobre o ponto 1, que é os 30 anos que mudaram a história, 30 anos que mudaram o mundo, e Deus usou homens e mulheres na igreja em Jerusalém, na igreja primitiva, vamos dizer assim, para que o evangelho do Senhor fosse proclamado em todos os cantos da terra. Nós vimos exatamente muitas circunstâncias iniciais que favoreceram a vida dos apóstolos para que eles pudessem ser homens itinerantes, homens de viagens, homens missionários, a fim de que levasse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E, na verdade, dentro dessa temática, então nós vimos que Lucas, o seu autor, ele escreverá a Teófilo, aquele homem que cuidou da doutrina, aquele homem que cuidou da palavra, de forma que o Evangelho e também Atos dos Apóstolos pudessem chegar à mão de muitos crentes ali espalhados por toda aquela região, do Mediterrâneo, toda aquela região em que o povo de Deus havia se convertido e havia necessidade então de conhecer do poder de Deus, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente verificar a intenção real de Lucas, era exatamente escrever o Evangelho do nosso Senhor, como foi o Evangelho de Lucas, ligado também ao Atos dos Apóstolos como o Evangelho, uma sequência do Evangelho do Senhor, agora debaixo então do poder do Espírito, tanto que falam que Atos dos Apóstolos não deveria ter sido chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E nesse sentido, a espera do poder, na lição número 2, a gente pode verificar isso muito claramente, de que a intenção de Lucas é exatamente exaltar a Trindade, exaltar o poder de Deus, no sentido de que Deus é o autor de todo o plano salvífico. Jesus Cristo é aquele que vem, nasce como gente, nasce como homem, semelhante a nós, em figura humana, como diz o apóstolo Paulo, e ele vem cumprir todo o desígnio da salvação e do evangelho do Senhor aqui na terra. E o Espírito Santo é aquele que vai aplicar toda essa verdade no nosso coração. E vai fazer com que essa verdade vai germinar, vai proliferar, e essa semente vai achar terra fértil para que o povo do Senhor possa crescer no conhecimento do Senhor. Então é bem notável isso aí diante da lição, que realmente a intenção do evangelista Lucas é exatamente exaltar a Trindade. Deus tem um plano de salvação, Jesus Cristo cumpre esse plano de salvação, porque jamais o homem seria capaz de salvar a si mesmo, e o Espírito Santo então aplica essas verdades do plano de salvação de Deus para nossas vidas por meio da sua ação maravilhosa, por meio da sua ação sobrenatural de nos ensinar a doce palavra de Deus. E a gente pega logo no início exatamente essa ideia, então, que realmente o Espírito Santo era esperado. Era necessário que eles esperassem. O próprio Jesus falou que porque João, na verdade, batizou com água, mas
vós sereis batizados com o Espírito não muito tempo depois destes dias. Ou seja, era necessário que os apóstolos continuassem orando, jejuando, intercedendo pelo reino de Deus, para que acontecesse então a tão esperada oportunidade deles receber o poder que vem do Senhor através do poder do Espírito. Tanto que todos estavam ali, né? Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, todos estavam ali perseverando em oração, aguardando o dia de Pentecostes, aguardando a descida do Espírito Santo. Então estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago, com as mulheres, então ali orando e jejuando e aguardando em orações o dia da descida do Espírito Santo que lhe havia sido prometido pelo próprio Jesus Cristo. E a gente vê então aí logo no início, né, no ponto 1 da ressurreição, a ascensão, e o ponto 2, a ascensão de Jesus Cristo propriamente dito, e o ponto 3, a escolha do novo apóstolo aí, que é a escolha de Matias como apóstolo substituto de Judas. Esses são os 3 pontos então da lição. E dentro dessa primeira questão aqui, né, da ressurreição à ascensão, fica bem claro pela leitura do texto bíblico do dia. Se nós pegarmos então Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 26, é toda essa temática da lição 2, nós vemos exatamente dentro dessa verdade que no início ali, Jesus ressurreto passou 40 dias com os seus discípulos e apóstolos. E esses 40 dias então marca a parte inicial, o período inicial da ressurreição de Cristo. E eles haviam ainda que aguardar mais alguns dias, esses dias depois da ascensão de Cristo para a descida do Espírito Santo, que contabiliza então mais 10 dias, finalizando com 50 dias ali da ressurreição de Cristo até a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E exatamente o que fica bem claro, tanto nos evangelhos como também no Atos dos Apóstolos, é que Lucas deixa bem claro que, na verdade, Jesus Cristo sempre ensinou o reino de Deus. O reino de Deus era tudo aquilo que Jesus estava inaugurando e estava apresentando desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão. Ou seja, o reino é do Senhor. Deus é todo-poderoso e Ele reina para todo sempre, pelos séculos dos séculos. O reino de Deus, então, ele se cumpriu diante das promessas, né? Ele falou no Evangelho e ele também fala através dos Atos dos Apóstolos. E principalmente quando a gente pega a pregação de João Batista ali, ele exatamente prega que o reino de Deus era chegado e que era necessário que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, se convertessem dos seus maus caminhos e pudessem ser batizados com a água, simbolizando exatamente a necessidade do arrependimento de pecados. E o reino de Deus, então, nesse sentido, ele passa a existir com esse aspecto da anunciação de que o reino de Deus estava próximo, e quando Jesus, então, começa o seu ministério, ele inaugura o reino de Deus aqui na terra, fazendo com que o reino de Deus não fosse somente no trono de glória exaltado sobre os céus dos céus, mas sobre toda a terra e todos os reinos da terra, e sobretudo em cima cumprindo a vontade de Deus, fazendo com que o seu reino pudesse ser eterno e reconhecido e visto por todos os olhos de todos os habitantes da terra. E nesse sentido, né, é a espera do batismo como o cumprimento deste reino. Como eu disse, era necessário se arrepender dos seus pecados e logo depois ser batizado com a água. Mas viria aquele que é muito superior a João Batista, aquele que viria a batizar não com águas, mas com fogo, aquele que batizaria com poder, que não viria dele, não viria da água, mas viria do Senhor. O poder do Espírito então seria repousado sobre aqueles que estão ali batizados em Cristo e batizados pelo poder do Espírito Santo. E por isso é necessário que
se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o reino de Deus é chegado em nossas vidas e também em nosso coração. Por isso que no ponto 2 ele fala que o reino, né? O reino de Deus espiritual quanto ao seu caráter. E é exatamente dentro dessa realidade, né, que a gente vê que o reino de Deus ele é muito amplo. Ele não só se restringe aos meios que ele utiliza através da igreja para fazer com que esse reino de Deus seja um reino terreno e visível, mas esse reino é um reino espiritual, um reino extraterritorial, como a gente vê lá, né, Jesus sendo interrogado por Pilatos. Como que ele fala, né? Tu és o rei dos judeus? Aí ele fala, sim, tu o dizes. Mas ele fala, Jesus Cristo fala que o reino dele não é deste mundo. Porque se o reino dele fosse deste mundo, ele tinha clamado aos seus ministros para o tirá-lo dali da cruz, tirado ali daqueles açoites e tirado daquela situação que ele estava passando de prisão, mas exatamente demonstrar que o reino dele é o reino dos céus, porque quando nós então somos chamados para esse reino espiritual, nós já vivemos este reino de Deus aqui na terra, antes da sua eterna consumação, que é a segunda volta gloriosa de Cristo. De forma que o reino de Deus já é inaugurado em nossas vidas, de forma que o reino de Deus já é inaugurado em nosso ser. E esse reino de Deus já passa a ser desfrutado por todos os cristãos na terra, antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Olha que maravilha! O reino de Deus nesse sentido espiritual, e o reino de Deus ele é real porque ele já foi inaugurado pelo batismo, ele já foi inaugurado por Cristo Jesus, pelo seu evangelho, pelo seu poder. E o reino de Deus não se limita mais aos céus, mas às nossas vidas, ao seu senhorio sobre nossas vontades, sobre a nossa vida terrena, sobre a nossa vida tacanha e também mesquinha, de forma que ela não é mais somente vivida para nós, mas de forma que nós vivamos a vida para honrar e glorificar o nome de Jesus. O reino de Deus, ele é internacional, né? Não há uma restauração de Israel, mas uma restauração de vidas em toda a terra. E é por isso que os judeus não conseguiam conceber Jesus Cristo pendurado na cruz, pendurado no madeiro, porque eles acreditavam que Jesus era o filho de Davi, aquele que haveria de restaurar o reino de Israel às mesmas condições de vitória sobre os outros territórios, sobre os seus inimigos, como fora no reinado de Davi. Mas exatamente para demonstrar que o reino de Deus ele é muito mais amplo, ele não é um reino territorial, ele é um reino extraterritorial, ele é um reino que existe também em nossos corações. E ele é um reino que, sobretudo, ele não vem restaurar a Israel, ele vem restaurar vidas. Ele vem tirar-nos da morte espiritual, nos dá vida eterna com Cristo, e por isso ele nos restaura completamente, tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. No ponto 4, né, o reino de Deus é gradual e é expansão, né? O reino de Deus está numa tremenda expansão, ou seja, não vos compete conhecer tempos e épocas. Assim Jesus Cristo então vai falar para eles, porque eles estão querendo remir a Israel, e Jesus Cristo fala de forma profeta e também escatológica de que não vos compete conhecer tempos e épocas, de que Deus irá restaurar todo o reino. Ou seja, enquanto os judeus estavam aguardando a descida do Pentecostes, enquanto os judeus, os cristãos, os apóstolos estavam aguardando a descida do Espírito Santo, muitos ainda estavam aguardando uma restauração de Israel. Eles estavam enganados. E ao mesmo tempo perguntavam os apóstolos, né, será esse tempo para restaurar Israel, no sentido de que Jesus Cristo pudesse voltar com poder e glória? Exatamente não. Nesse sentido eles estavam
de forma acreditando que o reino seria terreno. Mas esse reino é um reino em expansão, porque eles acreditavam nesse sentido, né, que não seria mais apenas em Israel. Jesus Cristo veio a restaurar nações, mas não nações territoriais, mas ele veio restaurar vidas, sobretudo vidas de pecadores arrependidos. E ele fala que não é necessário, né, não nos compete conhecer tempos e épocas, e eles deveriam aguardar sim um momento tão propício para a glória de Deus na terra, que era o momento em que o Paráclito, aquele outro Consolador prometido de Jesus, pudesse então descer. Mas para que o Espírito Santo pudesse descer sobre eles com poder e glória, era necessário então que Jesus Cristo fosse assunto ao céu para que descesse o Espírito sobre eles, conforme ele havia prometido nas Sagradas Escrituras e no Evangelho do Senhor Jesus. E eles deveriam então aguardar o revestimento do poder pelo Espírito, da descida do Espírito Santo, até então a sua segunda volta. E nós percebemos, meus queridos amados, que o poder do Espírito Santo, ele vai aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, ele vai nos dar a certeza da nossa fé em Cristo Jesus. Se Jesus tivesse assunto ao céu e não tivesse descido o Espírito Santo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo havia perdurado no máximo 100 anos. E de certa forma, a palavra de Deus não seria viva e eficaz, e sobretudo a palavra de Deus não duraria para sempre, porque céus e terra passariam e a palavra de Deus iria ficar pelo caminho. Pelo contrário, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus permanece para sempre, céus e terra passarão, mas certo que a palavra de Deus jamais passará, porque ela é viva, porque ela vem debaixo do poder do Espírito Santo. E por isso a igreja do Senhor é batizada com fogo, batizada com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, então ela vai ser aplicada em nossos corações, e a partir do momento que nós alimentamos da palavra de Deus, nós somos chamados a ser esse sacerdócio universal, e somos chamados a cumprir o ID do Senhor, no alcance das nações, no alcance dos povos, no alcance de mundos que não conhecem, de terras que não conhecem a Jesus Cristo e possam confessar o seu nome após a ministração do Evangelho, após a ministração da palavra. E nesse sentido, o ponto 2 também fala, né? A ascensão, então, da ressurreição à ascensão, era necessário, então, Jesus Cristo apresentou o seu Evangelho e apresentou o seu reino desde o seu Evangelho, e agora em Atos também o Evangelho é a palavra do Senhor mostrando o reino de Deus para o mundo, o reino de Deus para o mundo. O reino de Deus ele está em expansão, o reino de Deus é espiritual e não mais territorial, e o reino de Deus ele veio para a expansão, e ele veio para restaurar não Israel, mas restaurar vidas, trazendo nova criatura, trazendo em nossas vidas a regeneração e a vida eterna com Cristo. E o ponto 2, então, a ascensão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi assunto aos céus. E na Escritura nos declara lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. E de fato, meus queridos amados, a ascensão de Jesus Cristo foi uma ascensão real e visível, de forma que houveram várias testemunhas para testificar dessa verdade. Jesus, inclusive, no Evangelho de João, fala lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 3, verso 13, de que ninguém subiu aos céus, senão do que lá desceu. E de fato, Jesus Cristo desceu da sua glória, desceu da sua majestade, desceu do seu poder para se fazer homem como nós, como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, para se humilhar, para se esvaziar do seu poder e sua glória, e era necessário então agora, com seu corpo ressurreto, com poder e glória e majestade, ele pudesse então voltar ao lugar que ele era devido, que é o trono celestial. O texto então comprova que Jesus, no Evangelho de João capítulo 3, 13, que Jesus haveria de voltar para a glória
com o Pai. A ascensão foi aceito no Novo Testamento mais de 500 testemunhas, como eu havia dito. Para a justiça, e aí é importante salientar esse aspecto da testemunha, para a justiça tem mudado demais, principalmente a justiça brasileira. Mas quando a gente pega no nascedouro da proposta de fazer justiça, exatamente as testemunhas têm tanto valor, têm mesmo peso e mesma medida do que as provas, de forma que até mesmo por causa das testemunhas a pessoa deve ser condenada ou deve ser absolvida. Por quê? A testemunha ela tem a obrigação legal de falar a verdade, de forma que se ela mentir, ela pode ser inquirida no que for mentira e pode ser condenada por sua mentira. E agora, se 3 apenas são necessárias para que seja legítimo alguém ser justificado, ou alguém ser absolvido, ou alguém ser condenado diante da justiça, mesmo não havendo provas, por causa da veracidade da verdade ali sustentada, imaginam, meus queridos amados, 500 testemunhas que viram nosso Senhor Jesus Cristo subir aos céus. E isso é a prova cabal de pura verdade, que a ascensão de Cristo é extremamente real e vista por mais de 500 testemunhas. A Bíblia, quanto palavra de Deus, é um outro aspecto importante. Ela não pode mentir, porque o seu autor é Deus. E se o seu autor é Deus e toda a Escritura foi inspirada por Deus, ele utilizou homens inspirados pelo Espírito Santo, a Escritura jamais poderia mentir sobre um fato tão sobrenatural e tão necessário para a igreja e tão necessário para os cristãos, que é essa certeza que nós temos tanto da ressurreição quanto também da ascensão de Cristo, porque quando Cristo então subiu aos céus, o Espírito Santo desce sobre eles ali então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, os apóstolos em oração estavam esperando, como eu disse, a manifestação do Espírito Santo. Então, desde o período da ascensão de Cristo até a descida de Pentecostes, são mais 10 dias, completando então 50 dias desde a ressurreição de Cristo. Eles estavam então no templo, louvando, orando ao Senhor o tempo todo, sem cessar, estavam unânimes em orações. Os apóstolos, Maria Madalena, Joana, Susana e a mãe de Jesus estavam ali unânimes orando, aguardando a descida do Espírito Santo. E eles estavam em uma oração perseverante, esperavam a chegada, ocupados com a palavra de Deus e o partir do pão e nas orações. E na volta gloriosa do Senhor, devemos aguardar, estando também da mesma forma, unânimes, com um coração voltado ao mesmo propósito, estamos desejosos pela volta de Cristo, pela segunda volta gloriosa, pelo dia do Senhor, ocupados com a oração, ocupados com o jejum e ocupados principalmente com a palavra de Deus. Assim como eles estiveram ali naquele princípio, unânimes, intercedendo e orando e ocupados com a palavra de Deus no templo, aguardando a descida do Espírito Santo, nós também deveremos estar assim, ansiando e aguardando a volta poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos para o ponto 3, então, de forma bem breve, entender essa escolha de Matias, A escolha de Matias como o apóstolo que substituiria o apóstolo, inicialmente, o apóstolo Judas. Então, dentro daqueles pontos ali salientados, eles escolheram, então, Matias. Pedro, então, vai levantar toda a congregação, toda a igreja de Jerusalém, exatamente apontando que a Escritura foi cumprida no cumprimento do Judas, o traidor, e que deveria alguém agora substituí-lo, porque ele já havia morrido de forma tão desastrosa, 120, então, meus queridos amados, 120 estavam reunidos em jejum e oração
para escolher o substituto de Judas. Ou seja, tudo o que nós devemos fazer, pegando o exemplo dos apóstolos, em tudo que nós devemos tomar decisões sérias, decisões importantes para nossas vidas, decisões que vão ser divisores de águas, decisões extremamente importantes e necessárias para nossas vidas. É necessário. Nós temos os apóstolos como experiência, nós temos os apóstolos como exemplo, no sentido de nós devemos jejuar e nós devemos orar, e colocar os planos e colocar as nossas intenções debaixo do poder de Deus, e não debaixo do nosso querer, não debaixo da nossa vontade, debaixo do nosso egoísmo, mas debaixo da manifestação e da boa vontade de Deus. Ou seja, 120, além dos apóstolos, estavam ali em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, orando e jejuando para que ele levantassem homens que pudessem então substituir Judas Iscariotes. Então foi necessário levantar e conseguiram dois nomes, né? José, né, chamado Barsabas, e o próprio Matias, e lançaram sorte sobre ele, de forma que Deus cumpriu a sua vontade nessa sorte, e foi escolhido então Matias como aquele substituto de Judas Iscariotes. Cumpriu-se então, né, as escrituras com relação ao cumprimento de Judas em entregar Jesus Cristo ali para o sinédrio, né, o aprisionário, levá-lo ao julgamento, né? A gente vê isso em Salmo 109, verso 8, e agora então necessário arrumar e providenciar um substituto. Eles levantaram nesse sentido aí, antes de levantarem sorte, né, de lançarem sorte, eles estavam ali unânimes, firmes em jejum e oração, intercedendo pela vida de cada um, a fim de que pudessem levantar um homem à altura que pudesse ser chamado de apóstolo. E era necessário, dentro desse aspecto também, além do jejum, além da oração, deveria cumprir um requisito. E qual que era esse requisito? Que é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo e que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, deveria ser levantado um homem que de fato tivesse andado com os apóstolos, estivessem também vivenciado o ministério do Senhor Jesus Cristo para ser substituto ali de Judas Iscariotes, e lançaram sorte depois de tanto jejum, depois de muita oração. Então escolheram Matias como o substituto do apóstolo Judas Iscariotes. E aí nós vamos ver, né, a chegada do poder ou a descida do Espírito Santo em Pentecostes, então, no capítulo 2, que vai ser a lição número 3, e eu creio que podemos aprender bastante hoje nessa escola dominical, através dessa aula de vídeo, né, gravado para YouTube, de forma que eu concito aos irmãos que, à medida que forem assistindo o vídeo, vão fazendo anotações aí necessárias para questionamentos, para tirarem dúvidas, e eu estou pronto aqui para tirar as dúvidas, amados irmãos, no que for necessário e no que puder, de forma que vocês possam lá embaixo, no canal do YouTube, no canal que a gente está utilizando para esse veículo de comunicação, os irmãos coloquem seus questionamentos, coloquem suas perguntas nos comentários logo ali embaixo, para que a gente possa interagir, para que a gente possa tirar dúvidas, e que possam também, aqueles que estejam assistindo, se inscreverem no canal, a fim de que a gente possa dirimir todas as dúvidas, e no momento que eu vou responder as dúvidas, aquele que é inscrito, ele vai receber um post, ele vai receber uma mensagem da resposta que eu vou dar ali para os queridos, amados irmãos. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão, de cada irmã da congregação Recanto Verde, e que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém? Um bom dia, um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém?